Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, capítulo 46. Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. Salmo 46 todo. Aleluia, Espírito de Deus. Vem falar conosco, Deus, através da Tua palavra nessa hora. Nós clamamos, Senhor, pelo discernimento que vem do Teu Espírito, pela revelação que só é possível quando nós estamos ligados contigo. Nós não precisamos, Senhor, de conhecimento pelo conhecimento, só de saber para aprender mais, para poder falar melhor, mas nós precisamos, Senhor, da Tua palavra que se revela ao nosso coração. Nós precisamos, Senhor, que essas letras que existem escritas na Tua palavra ganhem vida e entrem, Senhor, através dos nossos ouvidos e desça para o coração e suba para o cérebro e gere frutos e gere resultados e gere mudança de comportamentos. Nós não queremos estar aqui só falando, outros ouvindo, mas nós queremos e nós te clamamos pela poderosa manifestação da Tua palavra nessa noite, Senhor. Eu sei que é uma coisa que só o Senhor pode fazer, eu sei que só o Teu Espírito pode, porque a Tua palavra diz que só o Senhor é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu te clamo nessa hora, Senhor, que a Tua palavra chegue em cada coração de uma maneira maravilhosa e cause uma revolução, e cause uma tempestade, um terremoto, e cause um furacão de maravilhas, de bênção, de glória. Em nome de Jesus, nós invocamos agora, Senhor, o poder que há na Tua palavra sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Salmo 46, diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Eu vou começar de novo, porque eu vou aproveitar que tem gente aqui. Pouquinho mais tem. E aí vocês vão dando glória a Deus e aleluia, para saber que tem gente viva, que não estou pregando só para o celular. Tem gente ali, tudo separado uns dos outros, mas tem gente viva, a igreja viva, que se move. Então dê glória a Deus, dê aleluia, porque o Senhor está aqui nesse lugar. Vou começar de novo, diz assim o Salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, você pode dizer para o seu irmão, há um rio. Meu irmão, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode repetir comigo essa palavra que diz assim, ó, aquietai-vos. Aquietai-vos, acalmai-vos, tenha calma, tenha nervo. Se aveste não, fique tranquilo que o difícil é dar errado. Aleluia, gente, esse salmo é maravilhoso, esse salmo é uma bênção. E eu sei que você já ouviu falar bastante dele. Eu acho que todas as pessoas que já passaram por esse púlpito, já pelo menos em uma das vezes falaram desse salmo. Porque é um salmo muito abençoado e maravilhoso demais. E esse salmo ele foi escrito num cenário de guerra.
Esse salmo foi escrito num cenário onde não havia paz, onde não havia uma calmaria, né? Não, ele não estava lá, o salmista não estava deitado na sua rede, com meio pé de parede, se balançando com água de coco, dizendo: Deus é o nosso refúgio de fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude. Não, ele não estava deitado, ele estava num cenário de guerra, num cenário de aperreio, num cenário de luta, num cenário onde as coisas não estavam indo bem, onde as coisas não estavam indo confortáveis, onde não estava fácil de viver. Porque é muito fácil a gente dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus pode tudo, Deus vai na frente, Deus é meu Senhor, Deus é meu Salvador, Deus é o meu Rei. É muito fácil a gente dizer isso quando está indo tranquilo. Quando a conta tem dinheiro, quando o marido está crente, quando o filho está tocando no louvor da igreja, quando está tudo tranquilo, é bom demais. Mas esse salmista, ele diz: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu não temerei. Ele estava no meio da tribulação. Isso é a fé, isso é estar firmado na rocha da palavra de Deus. E para minha surpresa, eu descobri uma coisa que eu não sabia desse salmo. Eu não sei se é tipo da coisa assim que acontece, que tipo assim, você descobre, quando você acha que você descobriu a pólvora, todo mundo já sabia, só você que não sabia, né? Pode ser que seja, eu vou olhar para a cara de vocês aqui, ver se foi uma coisa que todo mundo já sabia, e que eu, achei que descobri, mas esse salmo, ele foi escrito no momento em que Senaqueribe estava ameaçando invadir Jerusalém para tomar das mãos do rei Ezequias. Eita, claro, pelas caras não era só eu não que sabia. Gente, foi escrito por estudos, né? Não fala isso na palavra de Deus, mas pelos estudos que se fazem dos tempos das escritas bíblicas, batendo com as escritas da história, foi descoberto que esse salmo foi escrito nesse tempo. O rei Ezequias, junto com seus levitas, os seus músicos, eles celebraram um culto em ação de graça ao Senhor, e essa música foi composta nesse tempo de guerra. Esse salmo é uma música que antes dele, o cabeçalho dele diz cântico. Ele é um cântico, ele é uma música. Então ele foi feito nesse tempo do rei Ezequias, quando Senaqueribe lhe ameaçava tomar lá a cidade de Jerusalém, destruir tudo em Israel. E aí eu convido você nessa noite a gente dar uma passeada lá por aquele cenário de guerra, aquele cenário de assolação, aquele cenário de preocupação. E nós vamos entender um pouco mais desse salmo hoje. Ele vai fazer, eu espero e peço ao Senhor que para você esse salmo faça mais sentido ainda a partir de hoje. Em nome de Jesus. Então lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 32, nós não vamos ler todo porque a história é comprida. Eu vou aqui procurar no decorrer da mensagem ir falando para vocês como se sucedeu. Mas não queria ler todo para que a gente gastasse esses minutos falando e não lendo. 2 Crônicas, capítulo 32, eu desmarquei na minha Bíblia, achei. Começa a falar aqui da história. Ezequias era o rei, resumindo, Ezequias era o rei de Judá, rei do povo de Deus. E Senaqueribe era o rei dos assírios. E naquele tempo a Assíria era uma grande potência mundial. Ele já vinha dominando ali, dominando geral. Ele já tinha dominado vários povos, já tinha subjugado vários povos. E já tinha tomado reinos, já tinha desestabelecido reis e estabelecido o seu no lugar. E por onde ele andava, ele ia acabando com tudo. Ele era um rei muito perverso, um povo muito perverso. E ele já vinha de uma linhagem assim. O seu pai já tinha sido assim. Os seus antepassados já eram reis que vinham destruindo os reinos e tomando posse dos territórios. E Senaqueribe chega de frente com o rei Ezequias, ameaçando o trono de Israel, ameaçando o trono de Judá, que é o povo de Deus. E aí a palavra de Deus conta exatamente esse episódio. E eu queria ler só o comecinho desse capítulo 32 de 2 Crônicas, que diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe. Era a primeira coisa que eu queria falar com vocês nessa noite. Antes desse episódio da ameaça de Senaqueribe, Ezequias tinha feito uma série de coisas boas. Ezequias, apesar de ser rei de Judá,
ele vinha de uma linhagem do seu pai, ele não tinha sido um bom rei. Ele tinha feito coisas terríveis aos olhos do Senhor. E ele tinha levantado altares em adoração a outros deuses, a deuses pagãos. Ele tinha cancelado os cultos de adoração ao Senhor. E ele tinha destruído muitos dos mandamentos de Deus para aquele povo. E Ezequias chega no poder com Israel, com Judá, desse jeito, tudo fora do canto. Sabe, eu não sei se na sua casa você já em alguma vez olhou e disse, pai, está tudo fora do canto. Não fui eu que tirei do canto, mas está tudo bagunçado. Eu estou aqui tendo que fazer alguma coisa, tendo que consertar um buraco que alguém deixou, tendo que consertar uma situação onde alguém estragou, e não fui eu, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Assim chegou Ezequias no trono de Judá. E aí ele olhou para aquela bagunça e disse, rapaz, isso aqui está errado. E ele, ao invés de olhar para a sua referência paterna, que não era uma boa referência naquele caso, ele olhou e olhou para a história do rei Davi, de muitos anos atrás, e disse, o meu pai Davi, a minha referência está lá no meu pai Davi. Ou seja, eu entendo que a minha referência espiritual precisa ser alguém que teve uma vida com Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Teve erros, teve falhas, passou por questões complicadas na vida, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Foi chamado, né? Existe uma palavra lindíssima sobre a vida de Davi que eu acho linda, está em Crônicas também, que diz o Senhor falando para Davi, eu te tirei de detrás das malhadas para ser príncipe no meio do meu povo. Quando Davi chega diante de Deus, querendo construir uma casa para Deus, né? Ele olha para o palácio dele, muito luxuoso, muito lindo. E aí ele diz, meu Senhor, eu estou aqui morando numa casa tão maravilhosa. E o Senhor está numa arca, a arca da presença do Senhor está repousando numa tenda. Isso não é justo, eu vou construir uma casa de adoração para ti. Achando, tipo assim, né? Que eu falei antes, descobrir a pólvora, né? Achando que Deus ia dizer, paz, joia, obrigado pela ideia que você teve de construir uma casa para mim. Aí Deus olha para ele e diz assim, Davi, eu te tirei de detrás das malhadas para ser príncipe no meio do meu povo. Eu que te estabelecerei uma casa e não é tu que estabelecerá para mim. Porque sobre o teu trono não faltará descendente. Eu é que estabelecerei uma casa permanente e sólida para ti, Davi. Não habito em casa feito por mãos de homens, mas sou eu que estabeleço os reinos, os tempos, as épocas, sou eu, Davi. E o fato é que Davi não constrói a casa, não constrói o templo, mas Davi diz uma coisa, rapaz, não sou eu que vou construir, mas eu vou fazer tudo o que eu puder. E a palavra de Deus diz que Davi começa a estocar todos os materiais que foram usados futuramente na construção do templo, que o seu filho Salomão veio a construir. Mas Davi, ele ia para a guerra e trazia os despojos e guardava. Isso aqui é para a casa do Senhor. Trazia o ouro, isso aqui é para o templo. Sabe quando você não pode fazer tudo, mas você faz tudo que pode? Sabe quando você não dá conta de terminar aquilo sozinho, mas você vai até onde der? Esse tipo de gente é que Deus trabalha. Esse tipo de gente que não abre, que olha assim, a distância está muito longe, eu nunca vou chegar lá, então nem vou. A gente vive brincando, né? Para todos que disseram que eu não ia conseguir, vacilaram, porque eu nem tentei. Né? Tem gente que é assim, ele tem medo de não conseguir, aí nem tenta. Davi não, ele já tinha uma ordem de Deus que disse, você não vai construir a minha casa, porque nas suas mãos tem sangue. Davi era um rei guerreiro. E ele já sabia que não ia, mas ele foi até onde ele pôde. E guardou todos os materiais, se não todos, né, mas a grande parte dos materiais que futuramente Salomão usou para construir o templo. Tá certo? Então vá até onde der, na força e na graça do seu Senhor. O fato é que Ezequias olha para esse exemplo. Ele não olha para o pai dele, que fez coisas terríveis. Ele olha, joga o olhar dele lá para o Davi e constrói a sua vida e diz, rapaz, eu tenho que consertar aqui a situação. Eu tenho que consertar aqui esse reino, porque está tudo errado. Mandou quebrar os altares de adoração aos outros deuses. Quebrou, acabou. Queimou o altar de Baal, queimou o altar de adoração aos deuses estranhos e estabeleceu o culto de adoração ao Senhor. Nós, inclusive, podemos estudar um pouco disso com os jovens, né? Acho que ano passado, foi ano passado. Faz 2 anos que está tudo igual, né? 2 anos que foi ontem. E aí a gente estudou sobre isso. 2020.2. 2.2, né? E aí a gente estudou e aí a gente viu com os meninos as coisas que Ezequias
estabeleceu. E eles estão tudo olhando um para a cara do outro, porque eu perguntei hoje no grupo, ninguém respondeu. Foi? Estão tudo olhando assim, ó, eu botei lá a perguntinha, ninguém não respondeu. Quais foram as coisas que Ezequias fez, né? Então, ele quebrou os altares, como eu já falei. Ele abriu uma fonte de águas, né? Águas para abastecer toda aquela cidade. Ele fez um duto, uma espécie de cano bem grande que trazia água e abastecia toda aquela cidade. E ele também ele restabeleceu a Páscoa do Senhor, que há muito tempo tinha sido esquecido. E era o mandamento já lá desde Moisés, do Senhor dizendo, sempre que houver a Páscoa, sempre vocês vão lembrar da libertação do povo de Israel. Vocês vão lembrar que o Senhor, com o braço forte, tirei o povo de Israel e libertei, e dei vitória. Isso era um mandamento do Senhor para aquele povo que tinha sido esquecido. E Ezequias, ele restabelece a Páscoa do Senhor. E ele faz muitas coisas, né? Muitas coisas maravilhosas. E ele é um rei bom segundo o coração de Deus. E aí está nesse cenário, onde eu li com vocês aqui no comecinho desse capítulo 32, que diz, depois dessas coisas que eu falei agora, e dessa fidelidade de Ezequias, veio Senaqueribe. Aí será que você já pensou, já esteve na sua vida deparado com uma situação onde você faz tudo bonitinho e de repente vem a afronta de Satanás, de repente vem uma ameaça. Você está bonitinho andando com o Senhor, você está legalzinho, cumprindo ali a sua vida com Deus, você está andando, está caminhando com Deus, está cumprindo, está lendo palavra, está vivendo do Espírito, está renunciando à carne, está sendo fiel ao Senhor, está abençoando os irmãos, está aqui, sabe, bombando, e aí de repente chega Senaqueribe, e aí muitas vezes, muitas pessoas começam a murmurar e questionar Deus por isso. Por que eu estou fazendo tudo bonitinho e eu recebo uma afronta dessa, e eu recebo uma pancada dessa, e eu recebo uma notícia dessa, e eu recebo um terremoto desse que acaba com a minha casa, e eu recebo um negócio desse que parece que destruiu o meu mundo inteiro. E assim estava Senaqueribe, sabe? Mas saiba de uma coisa, não é porque o Senhor é perverso ou é malvado que isso acontece. Não é porque ele não está vendo a sua fidelidade e está permitindo que o inimigo chegue na sua vida. Não é porque Deus é um Deus ausente, não é porque Ele é um Deus que não se importa, não é porque Ele é um Deus que não ama, mas é porque a fidelidade da gente é provada na hora da adversidade. A fidelidade do cristão, ela é provada quando vai tudo mal. A generosidade do seu coração não é provada na hora que você entrega uma oferta, não. A generosidade do seu coração é provada no momento que a sua casa está em escassez. O seu amor e a sua fidelidade, a sua obediência ao Senhor, ela não é testada quando está em tudo bem. Ela é testada quando está em tudo mal, quando está tudo colaborando para você não ser fiel e você é fiel. Aí sim a sua fidelidade é testada e é provada. E assim Ezequias estava sendo provado, sendo afrontado, sendo ameaçado. E aquela fidelidade que ele tinha demonstrado por vários anos estava sendo colocada à prova ali naquele lugar. E aí, fica essa lição para a gente, que o nosso amor, ele é provado no meio da dificuldade. Ele é provado quando está em tudo mal. Então, quando as coisas estiverem indo ruim, estiverem indo de mal a pior, você se lembre, é a minha oportunidade de ser fiel ao meu Senhor. É a minha oportunidade de demonstrar ao Senhor que eu o amo e que eu serei fiel no bom, no mal, na alegria, no dia mal, na boa notícia, na má notícia. Quando o sol estiver brilhando, quando as nuvens cobrirem a minha casa e a minha vida, eu serei fiel ao Senhor, porque existe uma bandeira de fidelidade ao meu Deus, porque a fidelidade do Senhor, ao Senhor, ela não muda. Porque quem muda é o homem. Mas se a tua fidelidade está direcionada para alguém que não muda, ela não pode mudar. Então, estejamos firmes no dia da adversidade. O fato é que Ezequias recebeu essa ameaça. Senaqueribe chegou nas portas da cidade dele e disse, eu vou invadir. Eu vou destruir, eu vou derrubar, eu vou tomar conta e esse povo vai ser meu. A ameaça mesmo, se você ler esse capítulo inteiro, depois lê, por favor, em casa, você lê uma ameaça que é a própria boca de Satanás falando na boca daquele homem. E dos seus mandados, né, dos seus servos que iam falar o que o rei mandava. E o fato é que Ezequias, depois que recebe essa afronta, ele meio que se aperreia um pouco. Essa história também é retratada lá no livro de Isaías, no capítulo 36, 37.
E aí, o fato é que quando Ezequias recebe essa ameaça, ele vai orar. E lá, nesse texto de Crônicas não, mas lá em Isaías fala que ele rasgou as suas vestes. É claro, né? É óbvio. Ele se aperreou, claro, como qualquer um de nós ficaria aperreado. Mas o fato é que teve uma hora que o profeta Isaías foi falar com ele e falou o que Deus tinha para falar para ele. E o fato é que ele se levantou. Ele rasgou as vestes, ele chorou, ele clamou, ele pediu, mas ele não ficou de luto lá naquele chão, com vestes rasgadas, não. Teve uma hora que ele levantou e foi resolver o que ele tinha para resolver. E aí a palavra do Senhor diz, mais na frente aqui um pouquinho, que no versículo 4, ó, diz assim o povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também um ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres e levantou o outro muro para fora. E fortificou o Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Então, Então Ezequias rasgou suas vestes, mas ouviu a palavra da parte de Deus. E se levantou e disse, rapaz, o Senhor me prometeu vitória. Nós vamos ler mais na frente o que Deus disse para ele, né? Ele se levantou e disse, o Senhor me prometeu vitória. O que ele podia ter feito? Ter armado uma rede e ter esperado a vitória. Mas nós acabamos de ler que, quando Ezequias ouviu a palavra de Deus, ele se levantou, enxugou as lágrimas, vestiu uma roupa nova e foi para a guerra. E aqui diz, ele tapou todas as fontes. Ele tapou brechas do muro antigo e além de tapar brechas, ele edificou um novo muro por fora do muro que já existia. Muitas vezes nós estamos no nosso lugarzinho, quieto e calmo, com o Espírito Santo. O inimigo vem de lá para cá e a gente não sabe por que ele consegue alcançar a gente. Só que a gente depois olha para o muro e vê que o muro está cheio de brecha. Ezequias olhou para aquele muro e viu que o muro dele estava cheio de brecha. E quando ele viu aquilo, ele disse, rapaz, corre para tapar as brechas do muro. O Senhor já tinha prometido vitória. Vou dar o spoiler lá do final da pregação. No final da história, um anjo só vai lá e destrói Senaqueribe. Ele não sabia do final, ele sabia que o Senhor ia dar a vitória. Mas, enquanto isso, ele tapou os muros e as brechas. O nosso problema, sabe qual é? É que a gente quer que Deus envie o anjo da vitória. É que Deus tape as brechas do nosso muro. É que Deus construa um muro por fora. É que Deus traga água para a gente beber. É que Deus bote os exércitos assírios para correr. Que a gente fique só olhando, aplaudindo e glorificando. Só que o Senhor envia um anjo que exterminou 185 mil guerreiros. Mas as brechas quem teve que tapar foi Ezequias. As brechas da sua vida, meu irmão, quem tem que tapar é você. A brecha da sua vida, naquele momento que está só você e mais ninguém. A brecha que existe, que não é o Senhor que vai tapar, é você. Aquela música secular que você escuta, quem vai ter que deixar de ouvir é você. Aquele namoro que desagrada o Espírito Santo de Deus, quem vai ter que consertar ou acabar é você. Aquele filho rebelde que não obedece pai e mãe, quem vai ter que consertar o caminho dele é você. É joelho no chão, é jejum e oração e a unção do Senhor sobre a tua vida. Sabe, nosso problema é que a gente quer que Deus amance o filho, que Deus amance o marido, quer que resolva o nosso problema do trabalho, quer que tire a vontade de pecar do nosso coração, quer que tire o desejo de ouvir música que desagrada do nosso coração, quer que tire o amor que eu sinto pelo meu namorado, que não é de Deus do meu coração. Quem tem que fazer isso sou eu e é você. Tapar as brechas do muro é uma função minha e sua. O Senhor envia o anjo. O Senhor faz aquilo que a gente não pode, mas aquilo que a gente pode, que tem que fazer somos nós. E a palavra de Deus fala que Ezequias foi lá e tapou as brechas do muro. Tampou bonitinho. Deve ter voltado lá, olhou, disse, rapaz, tá bom. Mas não tá suficiente não. Vamos construir outro muro por fora do muro que já existe. Vamos fortificar esse lugar aqui. Esse lugar aqui foi Deus que me deu. Então não basta tampar as brechas. Eu vou ter que construir outra fortificação por fora. Porque o inimigo ele pode até tentar, mas ele vai ter que quebrar um muro novo e um muro que está as brechas tapadas. Ele vai ter que penar para invadir aqui o lugar que Deus me deu. Olha, irmão, a tua casa foi Deus que te deu.
A tua família, o Senhor te deu. Então, a função de tapar as brechas que permitem a ação do inimigo na tua vida é sua. A função de construir muros por fora do que já existe é sua. O que é construir muros por fora do que já existem? O que é construir novos muros? É fortalecer, é impedir, é dificultar o trabalho de Satanás. Como é que se dificulta o trabalho de Satanás? É com vida de oração, é com busca, é com palavra de Deus na ponta da língua, é chamando o filho, mostrando aqui o que é que diz a palavra do Senhor, é colocando um louvor bem alto, clamando, invocando a presença do Senhor para dentro daquele lar. É assim, é fortalecer, é edificar, dificultar o agir do inimigo na nossa vida. E foi isso que Ezequias fez. E aí, outra coisa que ele fez, ele fecha as fontes. Aqui no começo da mensagem eu falei que uma das coisas boas que Ezequias tinha feito foi trazer a água para dentro da cidade, não é verdade? Só que a mesma água que alimentava a cidade era a mesma água que o exército inimigo que estava acampado se alimentava. Era a mesma água que eles usavam para beber. Então, Ezequias teve a brilhante ideia. Eu não quero inimigo na minha porta. Então, eu vou tirar a fonte de alimento dele. Eu vou tirar a fonte de saciedade dele. E aí, ele tapou as fontes das águas. Está aqui, eu li com vocês, capítulo 32, lá de 2 Crônicas. Ele tampou. Você sabe o que é tampar as fontes das águas? É você tirar da tua vida tudo aquilo que antes era até bonzinho para você, mas que agora está sendo alimento para o teu inimigo. O Instagram começou sendo joia, não foi? Começou seguindo pastor, começou seguindo ministro de louvor, começou usando para abençoar os irmãos da igreja. Agora está vendo o quê? Besteira? Pornografia? Tape as fontes das águas que alimentam os inimigos. As coisas que começaram boas, o namoro começou show, começou bem, e agora está esculhambado, tape as fontes que estão alimentando seus inimigos. O ministério começou bom, e agora não estou mais levando a sério, não estou mais achando que importa, não estou mais fazendo daquilo meu meio de vida. Tape as fontes que alimentam seu inimigo. Tudo aquilo que nós mesmos construímos e que hoje está sendo usado para alimentar o nosso inimigo precisa ser tapado urgentemente. E aqui, casando lá com o salmo que a gente leu no começo, não tem lá? Há um rio, ainda que as águas rujam, espumejem, que os montes se transportem para o meio dos mares. Ezequias, há um rio, ainda que as fontes das águas naturais tenham que ser barradas para que meu inimigo seja enfraquecido. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e ele está aqui no meio. Ele está na cidade. Aqui dentro existe um rio que não é esse rio que corre pelos cantos que Ezequias construiu. É o rio que vem da presença, é o rio que corre do trono. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ah, Ezequias, mas nós vamos morrer de sede, porque a mesma água que não vai ter para ele é a mesma água que não vai ter para nós. Vamos não, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ah, Ezequias, mas vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado agora. Senaqueribe vai atacar. Vai não, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E ele está no meio dessa cidade, não será abalada. Tape as brechas, meu amigo. Tape as brechas do seu muro. Rompa, tampe as fontes de águas que estão alimentando teu inimigo. Rompa com os gatilhos que te fazem pecar. Rompa com os lugares que te fazem pecar. Rompa com as companhias que te levam para longe da vontade de Deus. Rompa com os pensamentos depressivos. Rompa com pensamentos suicidas. Rompa com pensamentos de se dar melhor do que os outros. Se promover na vida à custa do seu irmão. Rompa com as coisas que alimentam o seu inimigo. Isso é o nosso papel enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 46, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio, gente, o mesmo refúgio. Eu só imaginava refúgio como um lugar onde você se esconde, né? Refúgio, vão me pegar, me escondi, me refugiei num lugar, estou escondido. Mas eu lendo essa palavra, eu entendi uma coisa diferente, gente. Refúgio. Quando Ezequias está dizendo assim, ó, Deus é o meu refúgio, ele está dizendo assim, ele é o Deus que me esconde, mas ele é o Deus que me protege se eu for para a guerra.
Refúgio numa guerra, se você assistir filmes de guerra, refúgio é o lugar do esconderijo. Mas refúgio também se chama daquelas barreiras que os soldados montam e ficam por trás dela, as trincheiras. Eles ficam por trás, eles são sacos, né, de areia, de, sei lá, eles ficam por trás dela, eles atiram, mas as balas não chegam nele. Isso é refúgio, é estar na guerra, mas estar protegido, escondido, porque o meu refúgio é o Senhor. E aí Ezequias podia ter dito, Deus é o meu refúgio, pois eu vou me esconder lá dentro do meu palácio, e quem quiser que lute com Senaqueribe. Ele disse, não, Deus é meu refúgio, porque do mesmo jeito que Ele vai me guardar, quando eu estiver escondido, Ele vai me guardar se eu for para a guerra. Ele vai ser a minha proteção lá fora. E aí Senaqueribe, ele se armou com aquelas atitudes, Ezequias se armou com aquela atitude dele de consertar os muros. E aqui a palavra de Deus fala que ele constituiu guardas, chefes de homens de guerra. Homens, eu imagino que sejam líderes, né? Líderes de guerra, generais. Ele organizou o exército de Israel. O exército de Israel era muito menor, mas ele foi todo organizado e planejado e estrategiado. Não existe essa palavra. Ele foi todo estratégia com aquele exército, sabe? Um exército pequeno, mas estava pronto para a guerra. Se a ordem do Senhor fosse, Ezequias, eu vou te dar vitória, mas lá no campo de batalha ele estava pronto. Estava armado, estava com arma nova, a gente leu lá no capítulo 32, tinha arma nova, tinha chefe de guardas, de soldados, tinha muros fortes, tinha brechas tampadas, sabe? Tinha escudo, tinha espada, ele estava pronto. Ele estava dizendo, Senaqueribe, pode vir, o meu exército é menor, mas está todo organizadinho aqui para te resistir, se for preciso. Ele estava pronto. E eu queria te dizer nessa noite que descansar em Deus, olha aí, ó, descansar em Deus não te dá o direito de deitar e esperar. Descansar em Deus é você descansar na palavra. Eu preciso ler essa parte aqui com você, lá de Crônicas. Versículo 8, diz assim, ó. Vamos ler do 7. Vou ler para você o que é descansar no Senhor. Esse aqui é o discurso do próprio rei Ezequias, depois que ele voltou. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão do que com ele está. Porque há um maior conosco do que com ele. Que ele estava dizendo, ó, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E ele está no meio dessa cidade. O Deus, que é o dono do rio, está no meio dessa cidade. Existe um maior conosco do que com ele. Com ele, olha, com o Senaqueribe está o braço de carne. Mas conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Gente, Ezequias invocou a palavra que havia sobre a vida dele aqui. Ele, quando estava lá com as vestes sendo rasgadas e estava com o coração muito aperreado, chegou Isaías e liberou uma palavra de Deus sobre a vida dele. Ele se agarrou com aquela palavra. E aquela palavra para Ezequias valeu muito mais do que a ameaça de Senaqueribe. Porque ele chegou no povo e disse, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E olha a consequência disso. Olha o que é que acontece quando você faz valer sobre a sua vida a palavra de Deus, aquilo que Deus disse a seu respeito. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Eles descansaram, mas foram tapar o muro. Eles descansaram, mas construíram o muro por fora. Eles descansaram, mas foram entupir as fontes de água. Eles descansaram, mas foram fabricar espadas e escudos e armaduras. Eles descansaram, mas passaram noites fazendo estratégias, construindo, pensando na batalha, imaginando onde era que eles iam pegar Senaqueribe, como é que eles poderiam vencer um exército que era maior do que o seu. Eles descansaram na palavra, mas eles agiram em poder. Quando nós descansamos na palavra, nós somos armados para resistir às afrontas de Satanás. O Senhor não chama o povo para descansar no Senhor. Em teus braços é o meu descanso. E ficar lá e dizer, Senhor, do jeito que o Senhor fizer tá bom. Se Senaqueribe invadir tá bom. Se ele não invadir tá bom também. Se eu morrer eu vou para o céu, tá tudo bom, tá tudo certo. Tá bom, do jeito que se o Senhor fizer é Deus. Se ele não fizer é Deus. Nada contra essa música. Estou só tirando de contexto. Se Deus faz é Deus, se Deus não faz é Deus. Se dá certo é Deus, se dá errado é Deus. Se foi ontem é Deus, se amanhã é Deus, se não acontecer é Deus. Gente,
Isso é verdade, porque nós vivemos debaixo de uma soberania de Deus. E do jeito que Ele fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Mas isso não pode ser usado como pressuposto, como uma desculpa da gente simplesmente dizer assim, fala o que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor fizer, tá bom. Isso não é dependência de Deus, isso é covardia. Ninguém não quer ir para a guerra com Senaqueribe. O Senhor tinha dito, eu vou dar a vitória, mas ele não disse como era que ia ser a vitória. Então Ezequias se armou, tanto para a guerra como para a paz. Ele estava pronto para o que viesse. Ele se aprontou para, sabe, quando você diz assim, Senhor, eu sei o que o Senhor vai fazer, e do jeito que o Senhor quiser fazer, vai ser feito, mas eu vou estar pronto. Para se o Senhor resolver hoje, se o Senhor resolver amanhã, se o Senhor resolver daqui a 10 anos, se o Senhor resolver daqui a 5 minutos, eu vou estar pronto, eu vou estar armado, e eu vou estar fortalecido, e eu vou estar em pé, e eu vou estar glorificando, e eu vou estar confiando e colocando a minha esperança em Ti todos os dias. Essa é a atitude de quem descansa na palavra. Descansar na palavra não te dá o direito de deitar e esperar o livramento de Deus. É o direito de se armar e ficar pronto para o que aparecer. Amém? Glória a Deus. Correndo mais para frente aqui um pouquinho. Chega aqui uma estratégia do inimigo. A história só se repete. A estratégia do inimigo, que eu não sei se falta criatividade nele, ou se é porque ainda tem dado certo até hoje. É a mesma que ele usou lá, não sei nem quantos mil anos faz isso aqui. O pessoal que estuda mais aí pode dizer. Mas é a mesma que ele usa hoje. Vê aí comigo, capítulo 32 ainda, versículo 14. Agora, pois, não vos... Perdão, 14. Qual é de todos os deuses... Olha aqui, ó, isso aqui é o servo de Senaqueribe que foi para as portas da cidade para ameaçar o povo novamente. Diz assim, ó. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Essa estratégia aqui se chama minar a nossa confiança em Deus. Senaqueribe quis minar a confiança do povo em Deus. Ele disse, eu já vim vencendo as nações do mundo inteiro. As nações com seus deuses já caíram diante de mim. Cadê os reis deles? Lá na frente vocês vão ver aí. Mas na frente eles perguntam, cadê o rei de fulano? Cadê o reino de fulano? Cadê o Deus de fulano de tal? Cadê o Deus tal? Cadê o Deus não sei da onde? Cadê? Todos caíram diante de mim. Eu sou o poderoso rei da Síria. E quem é o Deus de Israel para que possa livrar o seu povo das minhas mãos? Se eu já vim atropelando deuses com seus reis e seus povos. Quem é o povo de Israel? Quem é o Deus de Israel? E ele joga essa estratégia para minar a tua confiança em Deus. Porque se a gente não estiver descansando na palavra, como esse povo estava, a gente olha e diz, rapaz, é mesmo. O reino fulano de tal caiu, meu vizinho caiu, o outro vizinho caiu, o irmão caiu. O irmão que eu dizia que era o mais crente da igreja está no mundo. O casamento que eu dizia que não se acabava nunca está só misericórdia. Rapaz, o menino, o filho, que era um menino exemplar, caiu no mundo das drogas. A gente olha para um lado e olha para o outro e diz, rapaz, vai acontecer comigo também. Vai estar chegando. Senaqueribe está chegando, ele acabou que todo mundo está chegando em mim. E se a gente olhar para as circunstâncias, a gente mina a confiança que a gente tem no nosso Deus. E a estratégia de Satanás é essa, minar a confiança que nós temos em Deus, para que a gente olhe para o histórico e desconsidere aquilo que Deus falou. Que a gente coloque numa balança aquilo que Deus disse, eu vou dar a vitória, e do outro lado da balança a gente bota os fatos. O povo foi destruído, o rei caiu, o Deus foi quebrado, os altares aos deuses foram quebrados, o vizinho acabou o casamento, o menino caiu nas drogas, tá chegando em mim. Aí você coloca de um lado da balança a palavra, do outro lado os fatos. E se você não tiver cuidado, aqueles fatos que você vê, que você ouve, que você escuta todo dia, começam a pesar mais do que a palavra que Deus tem sobre a tua vida. Isso não pode acontecer, gente. Eu gravo aqui. A ameaça do inimigo não pode tirar a confiança que nós temos em Deus. O inimigo ele pode ir para a porta da tua cidade e te ameaçar, e mostrar fatos terríveis, e mostrar más notícias. Pandemia já matou o vizinho, pandemia matou o outro, pandemia internou um jovem, pandemia entubou um jovem, pandemia quase matou um atleta. Meu Deus, pandemia acabou, o cara
malha, o cara corre, o cara anda, o cara é rato de academia, o cara se alimenta bem, está entubado. Meu Deus, imagine eu, sedentário, canto uma música no louvor, fico morrendo, pandemia vai pegar, Senaqueribe está às portas. E as notícias que ele vem trazendo todo mundo está caindo. Todo mundo está sendo destruído. E tu, porque quem é o teu Deus para te manter de pé? Quem é esse Deus? E vai minando, minando, minando. Mas as ameaças não podem tirar de nós a fé e a confiança que nós temos no Senhor. Nós precisamos viver sobre uma palavra. Nós precisamos basear nossa vida naquilo que Deus disse a nosso respeito. E não os fatos, e não os jornais, não a história, e não os noticiários. E não, é a palavra de Deus. E aí ele continua. Continua, versículo 15. Segunda estratégia aqui, usada até hoje. Agora, pois, não vos engane Ezequias. Quis tirar a confiança do povo em Deus. E nesse versículo 15 ele vai querer tirar a confiança do povo na sua liderança. Meu irmão, a estratégia do inimigo para a tua vida é minar, é tirar a confiança que você tem nos teus líderes. É tirar de ti a certeza de que existe alguém que ora pela tua vida e intercede. É tirar de ti a certeza de que tem alguém que deixa de dormir para estar de joelho no chão orando por ti, pela tua casa. É tirar de ti, olha o que ele diz. Não vos engane Ezequias. Ele estava dizendo que Ezequias estava enganando o povo. Nem vos incite assim, nem lhes dei crédito. Olha aí o inimigo dizendo, ei, não dê crédito para o pastor não. Não dê crédito não, porque todo mundo está fazendo diferente. Porque toda igreja já voltou normal. Porque não olhe muito para o pastor não, porque está errado. O Ezequias está te enganando. Ezequias quer destruir Israel. Ezequias quer resistir para entregar Israel nas mãos de Senaqueribe. Não olhe muito para Ezequias não. E ele vai minando a confiança que o povo tinha em Ezequias. Porque nem o Deus de nação nenhuma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos. Nem das mãos dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Então ele quis minar duas coisas, a confiança do povo em Deus e a confiança do povo no rei. A história só se repete. A história só se repete. Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite que existe gente que está colocando a tua vida espiritual diante de Deus. Existe gente que está orando. Existe gente que está clamando por direção de Deus. Existe gente que está pedindo que o Senhor se manifeste e mostre os caminhos. Porque existe gente que tem a consciência de que existe um povo inteiro por trás de você e que por onde você andar, esse povo vai vir atrás. E que você não pode testar um caminho para ver se ele é certo e de repente ter um monte de gente pegando o caminho errado por sua causa. Existe gente que está aqui estagnado, mas está olhando os caminhos e esperando a luz do Senhor se acender e mostrar, é por aqui. E a gente vai andar e o povo vai vir atrás. E a bênção do Senhor vai estar atrás. Sabe, Moisés andando ali no deserto, existe um povo. Moisés não respondia só por ele. Moisés respondia por ele, por toda uma geração que vinha atrás dele. Existe gente orando por você. Existe gente amando a sua vida. Ezequias não está lhe enganando. Ezequias está sendo usado por Deus para fazer valer sobre a tua vida a palavra que ele ouviu da boca de Deus. Não deixe o inimigo minar a sua confiança em Deus. Não deixe o inimigo minar a confiança que você tem nas pessoas que Deus colocou para ser bênção sobre a sua vida. Aleluia. Estamos já acabando. Essa estratégia não deu certo. Rapaz, aqui. Essa estratégia não deu certo. Quando ele vê que não dá certo, ele manda cartas. Senaqueribe manda cartas, ameaçando ainda mais, com ameaças ainda mais terríveis, com coisas horríveis que ele fala naquela carta. E aí o povo fica revoltado. Não deu certo a estratégia da confiança, porque o povo continua do lado de Ezequias. E o povo diz, rapaz, a gente tem que responder. A gente vai lá para a porta da cidade e vai dizer tudo que ele quer ouvir. Vai lá para a porta de Judá e vai responder, porque ele vai ficar ali afrontando, ameaçando, dizendo o que ele bem entende, e a gente que está aqui vai ficar calado, cabisbaixo, só ouvindo. Mas aí Ezequias diz assim,
Achei não, acho que é lá em Isaías, não estou aberta aqui não. Ezequias disse assim, ó, ninguém vai responder nada não. Vai ficar todo mundo quieto. Sabe quando na tua vida o inimigo vem para afrontar e a vontade que você tem é responder na mesma moeda? Sabe quando a pessoa que você mais ama está aqui do seu lado e diz um desaforo, que a sua vontade é responder assim, tudo que ela disse mais um pouco? Sabe quando você está numa situação onde vem bem aqui na língua e se você não cuidar, sai, de repente você diz besteira e você dizendo besteira adia mais ainda o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Você abrir a boca para dizer o que Deus não mandou você dizer, você adia o conserto de Deus na tua casa. Abrir a boca para falar o que Deus não mandou, abrir a boca para falar besteira, abrir a boca para murmurar, abrir a boca para acusar, abrir a boca para rebater na tua própria carnalidade, abrir a boca para dizer aquilo que você acha que é a resposta de Deus, abrir a boca na hora errada, vai adiar os planos de Deus para a tua vida. E aquilo que ele ia consertar, de repente você pegou e com a tua própria boca você jogou para longe, porque você disse o que não era para dizer na hora errada. Sabe quando o povo de Deus estava rodeando as muralhas de Jericó, a ordem foi a seguinte, vocês vão rodear durante 6 dias, uma volta por dia, calado. Vão circundar a cidade calado, não é para ninguém estar badalando. Ei, vamos derrubar a cidade. Ei, vamos derrubar o muro. O povo de Deus chegou. Jericó já era, não é para badalar não. Vai calado. Vai para a guerra calado. Vai para a guerra concentrado com o Senhor. Vai para a guerra armado, mas ligado com o Espírito Santo de Deus. Aí chegou na hora, nas muralhas de Jericó, na última volta do último dia, Deus disse, agora toca a trombeta e grita. Agora é hora de falar, de gritar, de bradar, de levantar a voz. Tem a hora de calar e tem a hora de falar. Saiba respeitar a orientação de Deus quando é hora de se calar. E ouvir, só aprender e só entender. Teve uma hora que Jó olhou para Deus e disse assim, Deus, eu vou me calar. E o Senhor fala, porque eu vou só aprender. Capítulo 42 de Jó. O Senhor fala e eu escuto. O Senhor fala e eu aprendo, porque eu não tenho nada para falar nessa hora. Ezequias disse, gente, estão afrontando? Pois se cala. Acabou. A gente sabe, a gente está armado, nossos muros estão fortalecidos, os nossos exércitos estão alinhados, os nossos chefes estão ali compromissados, nós estamos prontos. Deixa eles budejarem lá fora. Deixa eles falarem o que eles quiserem. Salmo 46. Diz o quê? Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Não faz todo sentido o salmo? Aquietai-vos. Os reinos se embraveceram, os montes foram levados para as águas e o caos toma conta. Aquietai-vos. Olha aí para quem está do seu lado, diga assim, se aquiete. Aquietai-vos. Porque o Senhor não perde o controle da tua vida. O Senhor não perde o controle da tua história. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Tenha calma. Tenha paz de espírito para entender as orientações do Senhor para a tua vida. Eu queria já ir chamando os meninos para irem chegando. Já estou terminando. Quando Senaqueribe vê que as estratégias dele não deram certo, de minar a confiança no povo, ele vem com a outra estratégia, a mesma estratégia. Eu não estou dizendo que o bicho ou é sem criatividade, é porque ainda está dando certo. A mesma estratégia que ele usou, sabe com quem? Lá em Neemias, quando ele estava construindo os muros. Ele foi Sambalate, né? Sambalate chegou lá, em Neemias, não vai dar certo, tem uma raposinha que vier, vai destruir esses teus muros, e está tudo errado, e não vai dar certo, e não sei o quê. E o povo lá em cima do muro, não desço, não paro, não fujo, né? Não desço, não paro, não fujo. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer, não posso parar. Aí Sambalate muda de estratégia. Aí diz lá, ei, Neemias, desce aqui, vamos tomar um café lá em casa, vamos ser meu amigo. Ezequias ouviu a mesmíssima proposta. Quando ele viu quando Senaqueribe viu que a estratégia dele não ia dar certo, ele quis fazer um acordo de paz. Ele disse, Ezequias, vamos fazer o seguinte, tu me dá uns reféns aí, me dá uns reféns, me dá algumas pessoas do povo de Israel, que eu vou dar para vocês 2.000 cavalos para que vocês possam guerrear contra mim.
Para que quando eu atacar vocês tenham 2.000 cavalos para guerrearem, para resistirem à minha entrada em Judá. E aí também não dá certo. E aí eu queria te dizer nessa noite que você não faça acordo de paz com o inimigo. Você não dê trégua ao inimigo. Porque quando ele vê que ele não está conseguindo por um lado, ele vai tentar pelo outro. Quando ele vê que não está dando certo a estratégia de te afrontar, ele vai querer virar teu amigo. E ele vai querer sentar na tua mesa. E ele vai querer compartilhar das tuas coisas. E ele vai querer educar os teus filhos. E ele vai querer dar pitaco no teu casamento. E ele de mansinho vai querer chegar e fazer parte da tua roda de amigos. Porque ele viu que não dá para bater de frente. Então ele arrodeia e vai tentar ir por trás. E a gente precisa estar atento. Porque não é permitido fazer acordo de paz com o inimigo. Deus não tinha planos de Judá, fazer planos com o rei da Síria. Ele não queria esse negócio de bota refém para cá, que eu te dou cavalos de guerra e você monta seus cavaleiros e teu exército vai ser muito fortalecido. Não aceite as armas do inimigo para te armarem. Não se arme com armas do inimigo. Não se arme com armas do mundo. O mundo se arma de vaidade, o mundo se arma de soberba, o mundo se arma de muitas coisas. Não se arme com as armas do mundo, porque existem armas espirituais vindas do céu para ti. Existe palavra, existe aqui espada, existe escudo, existe armas espirituais que são dadas pelo Senhor àquele que está na guerra determinada por Ele. Não se arme com armas do inimigo. Não aceite cavalos do inimigo para combater as guerras de Satanás. Não aceite. Sabe, Davi uma vez foi para a guerra, venceu, subjugou o exército do inimigo e trouxe de lá muitos despojos. Entre os despojos, ele trouxe muitos cavalos. E naquele tempo, os cavalos eram um material assim, muito precioso na guerra. Né? Um exército que tinha cavalos, com homens treinados sobre eles, saía na frente assim, ó, muito. E aí, quando ele chegou em casa, ele disse: Deus me livre de pelejar com armas dos meus inimigos, com cavalos dos meus inimigos. E a palavra de Deus fala que ele mandou jarretar todos os cavalos. Jarretar é você tornar o cavalo inapto para a guerra. Eles quebram eu não sei se uma das patas ou todas, quebram o osso de um cavalo de uma forma que ele fica inapto para a guerra. Ele não serve mais para a guerra. Então Davi entendeu, rapaz, é do inimigo. Eu não vou usar as armas, as estratégias do inimigo, o material bélico do inimigo para guerrear as guerras que o Senhor vai me dar a vitória. A minha vitória não vai vir dos cavalos dos inimigos, a minha vitória vai vir da palavra que existe sobre a minha vida, de um Deus que é todo poderoso e que não volta atrás nas suas palavras. Não aceite as ofertinhas do inimigo, não aceite as arminhas, não aceite os cavalinhos, porque é muito maior o que o Senhor pode te dar, muito melhor são as coisas do que o Senhor pode te armar, e não as ofertinhas que o inimigo pode te oferecer, porque é engano, é falso, é uma paz falsa, sabe? É uma paz que não passa do outro dia, não vai dar para guerra, não vai dar para vencer. Vamos tocando, gente, aquela música lá que a gente combinou. Já estou terminando. Vou só voltar aqui para o Salmo 46 que a gente leu lá no início. Não faça acordo de paz com o inimigo, não dá trégua. Muitas vezes o inimigo vem com proposta assim, ó. Tu para de orar por ele, que eu não mexo na tua vida. Você para de lutar pelo seu casamento, que eu deixo teu ministério joinha, que eu não vou afrontar. Tu cuida só da igreja, que eu vou deixar essa parte ali sem tocar. Tu faz só uma coisa, que eu não vou te atrapalhar de outra coisa. Gente, não faça acordo de paz com teu inimigo. Ninguém faz acordo de paz com o diabo. Ninguém dá trégua na guerra espiritual. Não existe. Não existe, não se engane. Não ache que você deixando de orar, o inimigo vai deixar de perturbar. Não ache que você deixando de ser cristão, ele vai deixar de afrontar a tua família. Não vai, não vai. É falsa paz, é mentira. Não guerreie com cavalos e com armas dos inimigos.
Dá mais trabalho, mas a gente tem que buscar o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nos dar, o que Ele vai nos armar, de que forma Ele vai nos dar a vitória. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Faça um exercício mental agora e imagine aquele povo preso dentro de uma cidade, com suas fontes de águas tapadas, com o maior exército da atualidade cercando as suas portas. E os levitas começam a entoar um cântico. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Senaqueribe lá fora ameaçando. Quem é Deus? Quem é o Deus de Israel para que possa livrar o povo das minhas mãos? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem é Ezequias? Ezequias está enganando vocês. Venham para cá, eu vou dar de comer, eu vou dar de beber. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares. Ei, Ezequias, vem fazer acordo comigo. Eu te dou os meus cavalos de guerra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Deus está no meio dessa cidade, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Eu imagino que Ezequias foi dormir falando esse salmo, cantando essa música. Deus nos ajudará ao romper da manhã. Deus nos ajudará ao romper da manhã. Senaqueribe ameaçando Ezequias. Deus nos ajudará ao romper da manhã. Ele está lá fora cercando a cidade, mas Ele está no meio da cidade. As fontes estão tampadas lá fora, mas aqui dentro há um rio que alegra a cidade. Eu só imagino Ezequias indo dormir ao som daquela música. Ele nos ajudará ao romper da manhã. Ezequias não sabia se Senaqueribe ia atacar à noite, se o outro dia ia ser um dia de guerra, se ele sobreviveria ao dia seguinte. Mas ele foi dormir dizendo: Ele nos ajudará ao romper da manhã. E a palavra de Deus diz que durante aquela madrugada, Deus enviou um anjo. E quando o dia amanheceu, o servo de Ezequias voltou correndo e disse: Senhor, nós somos ao arraial dos assírios, e tudo o que nós encontramos lá foram corpos mortos. Deus nos ajudará ao romper da manhã. A notícia do dia seguinte foi: o exército que te afrontou não passa de corpos mortos. A ameaça que tanto assolou não passa de corpos mortos. E a palavra do Senhor continua dizendo que o rei Senaqueribe, quando viu aquele destroço no seu exército muito poderoso, correu, voltou para sua terra, se agarrou com os altares dos seus deuses estranhos, e lá mesmo, agarrado com seus altares, os seus 2 filhos lhe mataram a espada. Acabou a Síria, acabou o exército, acabou o rei, acabou a ameaça, por causa de um anjo. Porque o choro pode durar uma noite, Ezequias, mas a alegria e a vitória vem pela manhã. A afronta pode durar uma madrugada, mas a palavra de Deus se renova, e de manhã a notícia será diferente. O choro dura uma noite, a alegria vem de manhã. A guerra dura uma noite, a vitória vem de manhã. A preocupação dura uma noite, mas a calmaria vem de manhã.